minha ideia é, a aula que vem a gente vai fazer a ditadura, a gente já vai terminando o livro 4, porque o livro 4 são atualidades, muitas coisas vocês já viram em geografia. Então teremos mais 2 aulas e vamos começar a revisão. Mas vamos começar a revisão focando dessa forma que a gente fez hoje. Vamos colocar embalagens Unicamp e embalagens Enem, embalagens FUVEST, Unicamp, embalagens Enem, para vocês já irem trabalhando. Ok? Nós vamos fazer uma parte da aula de conceito e uma parte da aula de exercício daí. Bom, para a gente entender a Era Vargas, nós vamos ter que pensar em 15 anos. Guardem o número 15. De 1930 a 1945. Nós temos 3 tipos de governo dele. Nós temos o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório foi esse que a gente acabou de ver, tá? Que ele entra dessa forma. Não é aceita a eleição de Júlio Prestes. Minas, Rio Grande do Sul, Norte, Nordeste, os tenentistas, todos se unem, indicam fraude na eleição e falam, Getúlio vai ter que entrar. Ok? Nós vamos estudar cada um deles e cada um deles vai ter a sua peculiaridade. E eu vou anotar com vocês tudo o que vocês precisam saber. O primeiro momento que foi o governo provisório, ele foi denominado provisório porque eles tinham que construir uma nova Constituição. Aquela Constituição promulgada lá na República Velha, em 1891, ela não serve mais para essa nova fase da República. Ela é extinta. Então, até que se estabelece uma nova Constituição, eu faço, então, um governo provisório. Quem vai ficar nesse governo provisório é o nosso querido Vargas, o GG, tio GG, tá bom? Várias crises aconteciam nesse início de mandato. Primeiro, o rompimento da política do café com leite, que vigorava até então. Então, eu vou ter uma grande parte da oligarquia descontente. E para controlar toda essa situação, o que Vargas fez? Ele afasta os governadores e nomeia interventores estaduais de sua confiança. Então, ele coloca nos governos estaduais apenas pessoas de sua confiança para que ele consiga governar. Porque senão ele pode ter problemas de levantes das oligarquias. Então, uma primeira medida de controle da crise política. Nós temos o problema da crise econômica, né? Porque a crise de 1929, que assola o país, ela vai demorar muito tempo para passar. A gente se lembra que lá nos Estados Unidos, onde tudo começou, apenas em 1933 foi feito o plano para tirar os Estados Unidos, para começar a sair da lama. Então, em 1930, está tudo muito recente no Brasil. Então, o que Getúlio faz? Ele concede, subsídios para as economias periféricas. O que é periférico? Para as empresas, os produtores, né, de bens de consumo não duráveis, para quê? Para que eles possam produzir. Então, essas indústrias agora, que já vem desde lá 1914, 15, 16, 17, crescendo, Getúlio fala assim, olha, vocês que são empresas aqui, eu vou dar dinheiro para vocês, vou ajudar vocês, para que vocês cresçam e supram a necessidade do mercado interno. Getúlio cria leis protecionistas para a indústria nacional. Fazendo como? Dando vantagens, regalias para essas indústrias nacionais. Então, o que ele faz? Ele vai focar, olhar a indústria nacional sob toda uma ótica de patriotismo.
Mas, na verdade, o que nós temos? Nós temos como única saída fazer isso, porque as outras empresas todas estão quebradas também. Então, Getúlio vê nisso duas coisas. Uma, eu posso desenvolver e posso deixar a minha antiga oligarquia cafeeira, que vai virar industrial, contente. Então, eles não vão encher o meu saco, não vão encher o meu governo. E segundo, eu vou mostrar um espírito patriota muito grande, aumentando a produção das indústrias nacionais. E toda vez que eu aumento a produção da indústria nacional, eu vou acabar gerando mais emprego também. Então veja que tudo vai depender de que ótica você quer ver. Você quer ver ele como um governo protecionista, patriota, você consegue ver. Você quer ver ele como um oportunista que queria calar a boca da elite cafeeira falida, você também consegue ver. E você também pode ver ele como um cara que está agora valorizando esse novo capital, que é o capital industrial, que ele já percebeu que em outros países é o que está mandando no dinheiro, para ganhar a confiança desses caras. Então veja que, de qualquer forma, essas leis protecionistas e esse ímpeto de nacionalização da indústria, ele vai ser importante nos três espectros, ok? E nós temos uma crise social, evidente, né? Por quê? Porque nós temos uma alteração social muito grande quando a gente rompe aquele acordo Minas-São Paulo. Nós temos grupos urbanos que hoje se encontram em meio de uma recessão, sem a menor condição e precisando de ajuda. Então, para isso, ele olha muito para a questão da indústria. E como eu tenho uma crise gigantesca no campo, por conta das fazendas de café, essas pessoas do campo vão tender a migrar para onde? Para os centros urbanos, causando um êxodo rural e aumentando as populações das cidades. E aí nós vamos cair de novo naquela questão que vem desde 1914 no Brasil, que são as condições de trabalho. Se lá eu já tinha uma grande demanda, porque chegou um monte de imigrante qualificado para trabalhar, aumentou minha produção. Agora que eu tenho uma grande abundância de mão de obra, o que vai acontecer? As condições trabalhistas, elas vão piorar ainda mais. Contudo, no Brasil, eu não tinha só indústrias nacionais. Eu já tenho indústrias de capital estrangeiro que começam a se preocupar com os levantes de operários socialistas, como aquele que nós vimos de 70 mil operários, e que colocam em risco o bem mais precioso da indústria, que é a produção. Sem a produção, eu não tenho dinheiro. Sem a produção, eu não tenho lucro. Então, eu preciso encontrar uma maneira de agradar os dois lados. Porque o Getúlio, ele surge como uma figura, eu vou usar o termo que eu sempre usei em aula, e eu vou usar aqui, ele surge como uma figura mitológica que chegou para romper tudo de errado que tinha e para mudar o rumo do Brasil. Olha o que ele faz. Para conter tanto a insatisfação do operariado como o medo das indústrias em perder a produção, ele cria o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, da Indústria e Comércio, e cria uma série de leis trabalhistas,
Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, porra, que legal, meu. O cara olhou para o operariado, falou, vou criar um monte de lei trabalhista para deixar esse pessoal um pouco mais tranquilo, né? Mostrar que eu estou olhando para eles, meu eleitorado, ali os operários. Vou criar Ministério do Trabalho, Educação para me ajudar a governar tudo isso, porque agora nós estamos nos tornando um pouco mais urbanos do que éramos. E, ao mesmo tempo, eu vou garantir que o meu público empresarial fique satisfeito, porque eu vou conter as insatisfações do operariado. Mas aí tem o grande pulo do gato. Getúlio cria a lei de sindicalização, que fazia o quê? Tinha como objetivo controlar os sindicatos. E a partir do momento que eu controlo o sindicato, eu controlo o operariado. E eu evito o cara de entrar em greve. E aí o que vai acontecer? O operariado ele vai passar a ter mais direitos e melhores condições de trabalho. Mas ele vai perder um direito importantíssimo para ele, que é o direito à greve. Então, vamos supor que todos vocês são os meus operários, que nós estamos agora vivenciando esse novo momento super bacana, e eu falo para vocês, não, legal, estamos aí, as leis trabalhistas, né? Ministério do Trabalho, da Indústria, mas é o seguinte, Jennifer, Túlio, tá? Vocês vão continuar trabalhando 17 horas para mim porque eu preciso da produção. O Túlio e a Jennifer ficam indignados e vão conversar lá com os meus alunos da manhã, que eu também fiz a mesma coisa. E eles ficam indignados também. Que vão conversar com os meus alunos da noite, que eu também quis explorar, evidentemente. Exatamente, Túlio. E aí vocês todos se reúnem, os operários do Mundo Enem, vão se reunir, porque a déspota da Mariana não está seguindo a lei. E o sindicato fica putão comigo e fala assim, vamos entrar em greve. E eu falo, não pode, greve é crime, se entrar em greve você vai preso, trouxa. Então, Getúlio faz exatamente isso, ele é um conciliador de classes, ele fica com os pés sempre nas duas canoas. E ele fica lá, articulando e tomando medidas políticas e econômicas para conter esses dois grupos, para ele se manter no poder. Então, o Enem, principalmente, adora perguntar sobre essas criações aqui. Tá bom? É importante que vocês saibam que foi ele. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês vão pondo aí pra mim no chat, que senão eu vou criar uma metralhadora. Tá? O que vai acontecer? Vocês estão pensando que aquele ranço de Minas e de São Paulo acabou? Não acabou. Quarta série total. Em 1932, o povo paulista tá louco da vida. Primeiro por quê? Getúlio Vargas deu um golpe e assumiu o poder, porque não era ele que tinha ganho a eleição. Então, eu vou fazer só um parênteses aqui. Durante a revisão que nós vamos iniciar, nós vamos ter que abrir uma contagem para ver quantos empréstimos o Brasil fez e quantos golpes foram dados no Brasil. Vocês vão ver. As medidas que Getúlio Vargas tomava, né, para melhorar em relação ali à situação econômica do país em virtude da crise de 29, não funcionavam. Claro que não funcionavam. Nós estamos falando de 1932 e só em 1933 é que tomaram uma ação lá nos Estados Unidos para que o país começasse a se reerguer. A situação se tornou crítica,
principalmente por conta da oligarquia do café de São Paulo, que não estava mais sendo representada no governo federal, já não tinha mais o poder, não eram mais os caras que mandavam pra caramba, e que agora também estavam em crise e desgostosos com Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas tomou o poder. Não era para esse cara estar lá. Era para o presidente estar lá. O presidente que era para estar lá era o presidente deles. Que também era um golpe. Então vejam que o golpe do Getúlio foi o golpe do golpe. Porque se a gente voltar, o Washington Luiz deu um golpe porque não indicou um presidente mineiro. Foi o golpe. Getúlio Vargas toma o poder em 30, dando golpe do golpe. A gente adora golpe. Se a gente pegar da República até 1930, já foram 3 golpes. Só aí, hein? Mas vamos lá. O que aconteceu? O estado de São Paulo estava pistola da Silva. E o estopim do conflito foi a morte de 4 estudantes, prestem muita atenção, de direito. Estudantes de direito. Quem que existia na época de faculdade de direito? Largo São Francisco. Quem estudava nessa faculdade? Quem tinha dinheiro. Pobre não estudava. Quem eram eles? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, MMDC. Esse pessoal, junto com os paulistanos, saiu à rua para uma manifestação contra Vargas. E quando eles foram tentar quebrar um jornal que era tenentista de apoio a Vargas, eles mataram esses jovens. E aí foi o fim do mundo. Em 9 de julho de 1932, a guerra também como conhecida por Revolução de 32, começou. E foi a primeira revolta contra o governo de Vargas. Durou 87 dias. E sabem qual que é o pior? O pior é que os paulistas contavam com o pessoal de Minas, que deixou os paulistas na mão. O principal diferencial dessa revolta foi a propaganda. O estado de São Paulo fechou a imprensa nacional. Não podia mais circular nada de notícia da imprensa nacional. Tudo que era publicado no estado de São Paulo era direcionado, era manipulado e era de jornais locais. Ora, vocês vêm me falar de fake news? Veja que fake news já acontece faz muito tempo. E nós estudamos isso depois da guerra também, lembram? Modificavam-se, inclusive, os resultados de guerra, apresentando números astronômicos, tipo, nossa, nós paulistanos matamos muitos, nós somos mega vitoriosos. Enquanto no campo de batalha, o que se via não era nada disso. A represária do governo federal foi maciça em cima dos paulistanos, que sucumbiram à guerra. A oligarquia paulista, como eu disse, ela não quis fazer essa guerra sozinha. Eles contavam com apoio de pessoas de Minas e do Rio Grande do Sul. Mas no último minuto, antes da guerra iniciar, tanto o Rio Grande do Sul como Minas Gerais pularam fora. O palco do desfecho dessa Revolução de 32 se encontra na fronteira entre São Paulo e Minas, ali na região de Poços de Caldas. Ali até hoje existem as trincheiras dos últimos dias dessa batalha. Tem os cemitérios, tem as trincheiras. Até muito tempo atrás você andava e você encontrava artifícios de guerra dessa época. Então, assim, vejam que foi um movimento
muito peculiar para o estado de São Paulo. Tanto que todo dia 9 de julho ainda é feriado só no estado de São Paulo. Porque era o governo do estado de São Paulo lutando contra a tirania do governo Vargas. Mas vejam, que eram ex-tiranos lutando contra um atual tirano. Então é aquela coisa do mesmo de sempre. A Revolução de 32, ela costuma cair no Enem, mas não é com muita frequência. Como a gente hoje tem um governo bastante envergado para as questões militares, pode ser que na prova do Enem caia algum tipo de questão. Tá bom? Por isso eu trouxe para vocês. Bom, quando termina a Guerra de 32, Vargas chama correndo a Assembleia Nacional Constituinte. Fala, gente, precisamos fazer logo essa Constituição, porque nós precisamos apaziguar os ânimos, né? O meu governo provisório já está indo pro beleléu e eu preciso dar um jeito nisso daqui. Então, eles vão elaborar a Constituição de 34. Uma das principais características é que ela iniciou uma moralização, olha que tema, do sistema eleitoral. Por quê? Porque o voto deixa de ser aberto e o voto passa a ser secreto. Então, foi com Getúlio Vargas que o voto passou a ser secreto. Ele vem com todo um discurso de moralizar o sistema eleitoral para evitar fraudes, contagens inexatas, o voto de cabresto e etc. Putz, esse discurso, pensando na embalagem Unicamp, não é muito do que a gente vê hoje nos discursos políticos da direita? Então, de repente, pode cair alguma questão cobrando de você, aluno, se você tem ciência de alguma situação passada aonde o sistema eleitoral já foi alvo de questionamento e de moralização. Você vai dizer que sim. Vou dizer que sim, que foi quando Vargas reúne a Assembleia Nacional Constituinte e inicia um processo de moralização do sistema eleitoral, já instituindo o voto como secreto. Resposta correta. Ok? Também se caracterizou, olha só, na Constituição tinha que ter leis trabalhistas, mostrando na Constituição a justiça do trabalho, o direito de férias remuneradas. Então, tinha que ter na Constituição, que não tinha. A Constituição é a lei máxima do Estado. Ele estabeleceu, Vargas, o voto feminino. E fixou o mandato presidencial em 4 anos. Não podia ter reeleição e também não precisava ter vice-presidente. Porque qual que é o papel do vice-presidente? Além de onerar o cofre público. Ah, Mário, o vice-presidente, ele entra no lugar do presidente se acontecer alguma coisa. Uai, que entre o presidente da Câmara dos Deputados, que ele representa o povo. Ó, eu acho que voto impresso no Enem, não. Mas como eu disse para você, Ale, o que pode acontecer é o seguinte, tá vendo essa parte aqui do voto? De novo, a gente pode olhar de 2 lados, né? Que já houve uma moralização eleitoral e que nós vivemos aperfeiçoando o nosso sistema eleitoral. Tanto que nós tínhamos o voto aberto e agora temos o voto secreto. E isso faz a gente pensar exatamente nisso. Ah, mas será que então o voto auditável também não seria uma moralização do sistema eleitoral? Eu, com toda a minha humildade do mundo, vou falar para você que eu não sei. Eu não sei se tem fraude na urna eletrônica. Se não tem.
Eu não sou estudiosa, então eu não posso falar. Eu não vou meter um adesivo no meu carro ou discutir esse assunto porque eu não tenho embasamento científico para discutir. O que a gente sabe hoje é que se alega que há fraude no sistema eleitoral de urna eletrônica. Mas se existe fraude, então o presidente que aqui está entrou por meio de fraude? Agora, o que eu acho que cair no Enem uma questão falando disso é uma questão bacana. Porque vai levar o aluno que está fazendo a prova a pensar, já teve uma vez aí que tinha fraude na eleição, tanto que o voto passou a ser secreto. A gente não pode esquecer, fazer um parênteses, que a prova do Enem, ABCDE, nada mais é do que uma pesquisa de clima do Brasil. Se o governo começa a perceber que muita gente entende que essa moralização foi necessária e foi importante para o sistema eleitoral, ele pode ver isso com bons olhos. E aí é uma questão super complicada, porque eu realmente não sei falar para você se hoje há ou não há fraude. Para mim tem fraude em tudo, eu tô com a maior mania da perseguição, tá? Mas essa é uma questão boa de cair. Então eu gostaria que vocês fizessem essa anotação para a gente voltar a ver nas nossas revisões. Também caracterizou-se pela lei, pela presença de leis trabalhistas, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, como eu já falei, e do voto. O voto feminino, ele muito me agrada por conta das questões feministas, né? Que tem até uma questão extremamente importante e é uma questão, hoje está até aí numa certa moda. Então, acho que toda essa questão envolvendo o sistema eleitoral, a gente deve guardar com carinho grande aí para as provas, não só do Enem. Tá? E aí Vargas vai começar o governo constitucional dele, que é a segunda fase do governo. Aprovada a nova Constituição, o Vargas foi eleito indiretamente. Porra, como assim indiretamente? Indiretamente, porque antes ele não tinha sido eleito, ele tomou o golpe, tomou o poder. Ele deu golpe do golpe. Deu golpe do golpe. Fiz uma nova Constituição. Toda vez que eu faço uma nova Constituição, eu fico ali como presidente, que eu sou eleito de forma indireta, que eu faço meus conchavos políticos, e eu só vou ter uma eleição direta dali 4 anos. Então, ele seria o presidente eleito de forma indireta, por quê? Pela Assembleia Constituinte, para o mandato de 4 anos, que terminaria em 38. Se a gente observar aqui em cima, a data já nos deixa claro que ele não vai respeitar isso. O período denominado de constitucional foi marcado pela atuação de 2 grupos no Brasil. Não eram necessariamente grupos políticos, mas de movimentos, com ideologias diferentes. Nós temos a AIB, Ação Integralista Brasileira, e temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Não eram partidos, mas eram movimentos com ideologias muito distintas. A ANL, ela era um movimento de esquerda, comunista. Diferente eu esqueço agora os nomes, desculpa, tá? Da AIB, eu falo ABID, da AIB, que era de direita. Então, nós tínhamos a direita e a esquerda aqui. Bom, a AIB vendo a ANL crescer com envergação comunista, o que ele faz? Torna a ANL ilegal. Todo mundo que seguir essa ANL é ilegal e está cometendo um crime. A questão se complicou porque os líderes da ANL, liderados por Prestes, Luiz Carlos Prestes, não aceitavam essa ilegalidade. Falavam, é ilegalidade nada, a gente vive num Estado democrático, a gente tem uma Constituição. Então, meu filhinho, se você quer falar que é ilegal o que a gente quer falar, se você acha que é ilegal a nossa opinião, ok, só que nós vamos fazer uma revoltinha e vamos também tentar te dar um golpe.
E isso ocorre em 35. Esse golpe foi chamado de intentona comunista. Era uma intenção comunista de dar o golpe, que ocorreram em vários pontos isolados, em Natal, Recife, Olinda e Rio de Janeiro. E eles, liderados, eles queriam o quê? Acabar com o governo Vargas, que era um governo imperialista e que não estava deixando a filosofia comunista, marxista prosperar no Brasil. Vejam só essa manchete que eu achei para vocês, da época, lançado esse manifesto pela ANL. Não comprar o Globo, é o jornal O Globo, para que esse Pasquim, que é um jornal, a serviço dos imperialistas, deixe de circular. Olha que cara comunista que a gente tem nessa publicação. Ok? Luiz Carlos Prestes se apaixonou por essa senhorinha, que aqui está. Ela se chamava Olga Benário, não tem esse livro de vocês. A Olga era uma alemã, de uma família muito rica, tá? Ali da alta elite alemã, mas que ela, muito jovem, se encantou pelos ideais comunistas. Principalmente porque naquela época a Alemanha, ela era assolada por filosofias comunistas, socialistas e etc. E o capitalismo era visto por eles como um inimigo da humanidade, que trazia fome, miséria, o egoísmo em pessoa e etc. Mal sabia eles o que ia virar o stalinismo. Essa mulherzinha conhece Prestes lá na Europa, vem para o Brasil, reencontra e eles começam a namorar. Só que Olga Benário era judia. E Olguinha vem para o Brasil, comunista, se junta e começa a namorar com Luiz Carlos Prestes, o desafeto mortal de Getúlio Vargas. E os dois juntos têm a missão de propagar o movimento comunista no Brasil. Qual vocês acham que vai ser o fim dessa senhora lá na frente? Vocês conhecem a história dela? Tem um livro que se chama Olga Benário, que é muito legal, quem não leu, ler. Ok? E nós já vamos falar dela. Ela é mandada de volta, ela é presa no Brasil, ela está grávida de Carlos Prestes. Ela é presa no Brasil. Tem o filme Olga também, né? Ela vai ser mandada por Getúlio para o governo nazista que está aniquilando os judeus. Ela vai para um campo de concentração e ela morre. Ela é dada como um prêmio, basicamente. A mãe de Prestes luta com todas as ferramentas possíveis e imagináveis para que isso não aconteça, porque é uma sentença de morte para ela. Procura tudo que é órgão internacional, mas não consegue conter. Olga tem uma filha com Carlos Prestes, que hoje é professora de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vale a pena ver o filme para ilustrar aí a situação. Bom, com isso a gente já consegue ver que Vargas não é boa gente. Quem em sã consciência pegaria uma comunista judia grávida de um comunista para mandar para um campo de concentração nazista?
Gente, tirem os pais, avós e tios da sala. Precisarei falar um palavrão nesse momento. Puta que pariu. Não é possível que essa pessoa tenha coração. Então a gente já começa a ver que, mais uma vez, quando as pessoas estão no poder, não existe o escrúpulo. A maldade, ela é justificada. E Vargas é muito esperto. Olha o que ele faz. Ele se aproveita desse movimento da intentona comunista, dos comunistas estão chegando no Brasil e eles querem dar um golpe comunista, e ele decreta o estado de sítio. E quando o presidente da República decreta estado de sítio, lascou. Não pode mais nada. Os direitos ficam paralisados, ficam congelados. Ele pode tirar direitos. Ele pode usar julgamentos sumários. O que são julgamentos sumários? A gente já viu na Revolução Francesa. São julgamentos que existem quando não te dão direito de defesa. Túlio, você é culpado porque eu acho que você está usando uma camiseta vermelha. Então você é comunista e tchau. Vai pro paredão. Nós estamos tratando de um regime totalitário, que eu falei para vocês que a gente ia falar, brasileiro, de extrema direita. Mas os regimes totalitários de esquerda não funcionam diferente. Nós vamos estudar eles, falar deles, tá bom? O que Getúlio faz também? Ele tira os direitos civis garantidos pela Constituição, como o habeas corpus. Eu posso te prender a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Censura e repressão foram indiscriminadas. E então Vargas começa a maquinar um outro golpe que seria dado em 37. Então, olha, nós temos o golpe da República, viramos republicanos. Nós temos a República da Espada, a oligarquia vem dar um golpe. Aí nós temos a oligarquia vindo, o paulista dá um golpe no mineiro, 3 golpes. Paulista está no poder, Getúlio Vargas vem e dá um golpe no paulista, 4º golpe. Getúlio Vargas assume o poder, vai, Prestes tenta dar um golpe com a intentona comunista. Não conseguiu. Vargas usa isso e fala, nossa, o Brasil vai ser dominado por comunista. O Brasil vai virar uma Venezuela. Nossa, o Brasil vai virar comunista. E fala, vou dar um outro golpe. E dá o 5º golpe. Gente, de 1989 a 1937, por favor, alguém faça a conta no celular aí para me falar quantos anos deram. Nós tivemos 5 golpes de Estado e a tentativa de um. É uma democracia frágil. O Brasil é uma democracia frágil. A sua bisavó possivelmente já tinha nascido ou estava para nascer. Não faz tanto tempo assim. Quantos anos deram? Vai? 1937 menos 1889. Eu quero a conta. Vou ter que fazer aqui. Oito, 4, em 48, né? 48. Em 48 anos, em menos de 50 anos, nós tivemos 5 golpes. Nós tivemos um golpe a cada 10 anos. Que democracia que vive assim? Que país que vive assim? Que descontrole é esse? Que insegurança jurídica é essa? Que insegurança de país é esse? Quem vai querer investir aqui? Ninguém. Nós temos cabeça para pensar em desenvolver o Brasil de forma nacional? Não, porque nós estamos já esperando ou preparando o próximo golpe.
Entendem a situação? Aí, Vargas, que não é bobo nem nada, institui o Plano Cohen em 1937. Ele declara o estado de sítio, renova esse estado de sítio por mais 3 vezes para garantir a segurança. O Congresso percebeu que não tinha nada de ameaça comunista. E que assim, Vargas, amigo, já deu, para de viajar aí, que esse orégano aí que você tá fumando não tá bom não, meu filho. Acabou. Pode tirar o estado de sítio, pode voltar aos direitos constitucionais, que acabou. Vargas forja o chamado Plano Cohen, o qual ele diz que o governo descobriu uma articulação dos comunistas que pretendia assassinar os principais políticos do Brasil e dar um golpe para assumir o poder. Pô, gente, pessoal, momento reflexão. Eu tô falando de 2021 ou eu tô falando de 1937? Porque vejam que a narrativa, como eles gostam de falar, é a mesma. É sempre falando, né, do golpe comunista, do risco comunista. Eu até falo para vocês que nessa época o risco comunista era iminente, né? A questão do comunismo estava muito forte, borbulhando, ninguém conhecia muito bem como que era, estava uma questão ainda. Agora, hoje, falar que o Brasil vai voltar a ficar comunista, seja com quem for, mano, não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque senão os países que compõem a ordem internacional e que tem grande investimento no Brasil não vão deixar, a gente não manda na gente. Quem manda na gente é o capital estrangeiro. O capital estrangeiro é capitalista. Além do que, a gente não pode se esquecer que desde que o comunismo é comunismo, já havia treta aí. Os mencheviques queriam o desenvolvimento pleno e total do capitalismo só para depois dar um golpe. Os bolcheviques que não. A China é comunista. E economicamente completamente capitalista. Mário, mas a China é comunista, lá todo mundo persegue eu, o pessoal não tem o direito de liberdade de expressão, não tem. Isso aí não é ser comunista, isso é ser ditador. Todos os ditadores não permitem o contraditório. É muito difícil. Então, esse plano Cohen, notem, ele não é uma coisa solicitada nos vestibulares. Mas a provinha da Unicamp, vocês vão fazer Unicamp? A provinha da Unicamp pode pedir para vocês fazerem um contraponto e aí quem for fazer Unicamp e quiser montar um contraponto entre o Plano Cohen e a atual situação que vivemos hoje, pode escrever da forma que for e pode me mandar. A gente ir construindo a sua questão para uma possível resposta. Olha que delícia de questão da Unicamp, nós não podemos esquecer o lado que a Unicamp é. Isso daqui é uma foto de hoje, basicamente. Ok? Resguardada aí todas as vontades. Nós estamos falando de dado, ok? Não de preferências. Vargas conseguiu a justificativa para o golpe, o que ele precisava.
Ou a gente acaba com esses comunistas desgraçados, ou ferrou. Lógico que o partido de direita e os militares olham para aquilo e falam, pelo amor de Deus, não dá para ter esses caras que comem criancinha aqui. As primeiras medidas foram, prestem muita atenção, o fechamento do Congresso Nacional. Toda vez que eu tenho uma ditadura, eu fecho o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, ele representa pelos senadores os estados. E pela Câmara dos Deputados, porque eu sou chique com essa canetinha, o povo. Quando eu fecho o Congresso, eu falo, Estado não tem mais representação, povo não tem mais representação, quem manda aqui sou eu. Por isso que quando quem estuda vê nas redes sociais, na televisão, o povo pedindo para fechar o Congresso Nacional, arrepeia. Por quê? A pessoa que está no Congresso Nacional, desgramado ou não, calhordo ou não, ele está lá porque o povo votou nele. Né? Ele fez um novo estado de sítio. Ele acabou com os partidos políticos. E ele anunciou uma Constituição. A Constituição dele. Então, nós tivemos a Constituição de 81, a Constituição de 34 e agora nós temos uma nova Constituição. Em 50 anos, nós tivemos 3 Constituições. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição até hoje, desde que ele se tornou independente. A Inglaterra, a mesma coisa. O Brasil, não. Um monte de Constituição. Vamos pipocar a Constituição. Eu quero a Constituição. Golpe. Eu quero é golpe. Em 50 anos, 5 golpes. Eu quero é golpe. Ninguém aguenta mais, o Brasil não vive. A gente vai estudar a ditadura, vai ver que a narrativa da ditadura foi exatamente a mesma. Os comunistas vão vir, vão tomar país, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porra, já deu! A gente já viu que não é isso. O Estado Novo de Vargas. Deixa eu ver se vai dar tempo, acho que vai. Uma das primeiras medidas foi instaurar a ditadura e outorgar a Constituição. Já falamos que quando outorga, o povo não participa. Como promulga, o povo participa. É o PPP. A principal característica de 37 foi exatamente decretar que o poder executivo, ele era soberano aos outros poderes. Então, o legislativo e o judiciário tinham que obedecer o presidente da República. Não existe mais Montesquieu. Dane-se Montesquieu, isso é coisa de comunista. Também se decretou o estado de emergência para o Brasil, que implicou a proibição de greve, suspensão de imunidade parlamentar, permissão para prender, exilar, invadir domicílio sem mandato policial, instalação da pena de morte. Ninguém, todavia, foi executado por essa lei. Amém, Senhor. Legalização da censura, extensão do mandato presidencial de 4 para 6 anos. Claro, claro. Nesse mesmo momento, na Europa, o bigodinho já está no poder, botando as manguinhas de fora e recrutando a juventude nazista. Vargas era um entusiasta do movimento nazista e fascista. Tanto que mandou alguém para lá. Esse Montesquieu é comunista! É assim, né? Todo mundo é comunista agora, porra. Essa Constituição ela era tão rígida, tão brava, tão ruim, que deram um apelido pejorativo. Toda vez que a gente usa o termo pejorativo, é um adjetivo, uma característica que eu tô querendo dar uma qualidade ruim para ela.
ela era chamada de polaca, fazendo uma referência ao fascismo europeu. Olha que delícia, a Constituição polaca. Olha, aqui no Brasil nós temos uma Constituição polaca, fascista. Puta, que legal. É ridículo. Chique. Além do caráter nitidamente autoritário, foi criado um Conselho de Economia Nacional, também inspirado nos fascistas. E esse órgão permitia ao Estado interferir e dirigir a economia nacional. Veja, nós matamos Montesquieu. Agora nós vamos matar Adam Smith. O Estado vai interferir na economia sim. Prestem atenção. Desde a crise de 29, essa questão do liberalismo, do modelo econômico, a gente viu aula passada, já vinha sendo questionado. E foi aí que os governos autoritários começaram a surgir. Ou a se firmarem. Aconteceu meu Deus do céu. Na Itália, aconteceu na Alemanha e agora vai acontecer a mesma coisa no Brasil. É o ar europeu tomando conta da gente. Então o Vargas, ele governa essa ditadura extremamente baseado nos moldes fascistas e nazistas. Foram criados órgãos especiais para controlar a população. Surgiu o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, que eles iam ver tudo o que seria publicado, todas as condutas seriam avaliadas, ou seja, uma baita de uma censura. Nesse momento, criou-se o programa A Hora do Brasil, no qual diariamente era feita uma transmissão, e é até hoje, né? Algumas rádios conseguiram se livrar. A transmissão de aproximadamente 1 hora e que se informava sobre os projetos e as realizações do governo. Gente, prestem atenção. O que a comunicação e a propaganda nazista e fascista faziam? O que a comunicação stalinista fazia? O que a comunicação de Fidel Castro fazia? O que a comunicação do chinesinho maluquete faz? Controle da mídia. O que o Estado Islâmico faz? Divulgam, controlam, censuram e colocam para escutar só aquilo que é importante. O Saddam Hussein fez isso há quantos anos no Iraque? O trabalho do DIP, então, teve um grande êxito e Vargas era exaltado pela população como governante que agia em benefício do povo. Porra, o Vargas é um fofo. Por quê? É fácil fazer propaganda. Ele deixou as mulheres votarem. Então ele era um cara legal, que deixou a gente votar, super moderno. Ele criou as leis trabalhistas pro operariado, puta cara legal. Ele ajudou as empresas nacionais a se desenvolverem. Nossa, esse cara é super legal. Mas por trás de tudo isso, a gente tinha um cara faminto de poder. Quais seriam as intenções dele? Não sei, não era a terapeuta dele que atendia ele no divã. Mas eu ouvi dizer, não quero nem saber. Eu quero saber o que está escrito. O que está escrito, o que tem de documento, é que ele era um cara, ao mesmo tempo, desequilibrado e extremamente carismático. Nossa, eu conheço alguém assim, vários. Que ele era um cara que tentava sambar para os dois lados. E agora ele vai impor a força como ele está vendo na Alemanha, na Itália, enfim, acontecer. O DOPS era um órgão responsável pela repressão, prisão, torturas e cassações dos acusados que ameaçassem o governo. Foi o DOPS que prendeu Alguinha. E Filinto Miller que mandou Alguinha para a Alemanha. Então vejam, completamente nazista, um governo completamente nazista, né?
Não estamos nem falando de direita, estamos falando de nazismo. Ele passou a ter controle sindical também, ele foi muito esperto, ele criou o imposto sindical. Com o imposto sindical, olha só o que acontecia. Os sindicatos tinham que transferir as verbas pagas pelos trabalhadores para o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho é quem controlava o repasse de verba para o sindicato. Então ficava muito fácil de manipular o sindicato. Porque ele falava assim para o sindicato: ou você anda na linha ou não te repassa a verba. E é verdade, gente, uma série de líderes sindicais são um bando de bandido mesmo. Vivenciei questões abrangendo líderes sindicais de sentarem na mesa de negociação com a empresa e falar: não, a gente acaba com a guerra. Sabe o carro tal? É só me dar que eu mostro pro pessoal como essa greve não está sendo legal. Nesse período, surgiu os pelegos. A Tina, professora de Química, adora usar esse termo, pelego. Eram trabalhadores que serviam de espião para o governo. Eles estavam lá dentro da fábrica e eles ficavam vendo qual que era o colega dele que estava ali da repartição ou da fábrica que estava querendo se levantar contra o governo. Ele ia lá, caguetava, então o pelego é o cagueta, é o X9. Ele caguetava e aí o DOPS ia lá com o filintinho, que aqui tem um e prendia, torturava, matava, exilava, fazia os diálogos com esse povo. A economia. Getúlio adotou um modelo orientado de administração econômica nacionalista, assim como os países Alemanha e Itália faziam. Passou a acreditar que a única forma de desenvolver o Brasil era por meio da intervenção direta do governo nos assuntos econômicos. O governo é quem resolve tudo. O governo é quem tem o poder. Mas ele começou a investir em indústrias de base de produção, que eram responsáveis pelo fornecimento de matéria-prima e para a fabricação de máquinas. Uma coisa boa. Ele criou também a Companhia Siderúrgica Nacional. Ok? Tudo com dinheiro capital externo. E nos anos seguintes, ele criou a estrada de terra para transportar o minério de Minas até o porto, que é a Companhia de Vale do Rio Doce, que a gente compra açãozinha até hoje, quem tem dinheiro. Então, nesses dois casos, notem que, quando a gente fala do Vargas, a gente precisa também olhar para isso daqui. Mas a que preço isso foi feito? Precisava da ditadura? Os governos, por exemplo, dos Estados Unidos, eram loucos para investir aqui no Brasil. Porque a população era famélica, a gente trabalhava por qualquer miséria, todo o serviço pesado e que poluísse poderia ser feito aqui. Então, isso daqui uniu o útil ao agradável. Nós também criamos o Conselho Nacional do Petróleo para garantir o controle do refino e da distribuição do petróleo. E criamos uma companhia aérea, que já estava em desenvolvimento, que era a Varig, que morreu. Não existe mais. É óbvio que tudo isso vai gerar emprego, é óbvio que tudo isso vai movimentar a economia. Mas, quando a gente tem um cara na presidência da República, o mínimo que a gente espera dele é que ele faça o nosso país prosperar se utilizando das armas democráticas. Numa ditadura, eu não sei se o que foi empenhado de dinheiro ali realmente era o justo. Eu não posso fiscalizar, eu não posso ir contra.
As medidas que também asseguravam o apoio da população estavam muito relacionadas às leis trabalhistas. Vargas criou o salário mínimo. Sim, amigos, engulam essa. Mas ele cria o salário mínimo. Era uma grande conquista para o trabalhador. Então ele acalma o operariado. E em 43 ele cria a CLT, que é a consolidação de todas as leis do trabalho que existem, que para quem for fazer direito é o livro jurídico utilizado até hoje. Vargas, contudo, cria a CLT. Olha a minha observaçãozinha aqui embaixo. De acordo com a Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Tudo o que ele trazia para o governo dele, ele trazia com a inspiração nazifascista. Essa era a forma dele governar. E aqui a gente tem uma coisa bonitinha que eu trouxe para vocês, né? Que é a cobra fumando. Viram? Esse era o símbolo do populismo de Vargas. Bom, estamos acabando. Em 39 estoura a Segunda Guerra, o Brasil ficou ali, sem saber muito bem para que lado que ele ia entrar, que ele queria ir lá com os alemãozinhos, mas a gente tinha muito dinheiro norte-americano no Brasil. Vargas ficou neutro por um tempo, e depois que o Japão ataca os Estados Unidos em Pearl Harbor, que nós já vimos, o Vargas começa a ter que se decidir para que lado ele vai entrar. Para piorar a situação, em 42, submarinos alemães e italianos afundaram navios na costa brasileira, que colocou em risco a soberania do país. Porra, Vargas, você não manda nem nos seus mares? Então, Vargas entra para a guerra. Ele entra pela guerra ao lado dos aliados, né, e tomou algumas medidas aí para acabar com essa ditadura, porque começou a ficar feio, né? Ali a partir de 45, que a gente vê o nazismo caindo, o fascismo caindo e o Vargas tendo esse tipo de postura dentro do Brasil, ele começa a tirar essa vestimenta nazifascista que ele tinha, tá? Então ele tira o Filinto Miller do DOPS, ele acaba com o DIP, ele decreta anistia para todo mundo e ele vira Varguinhas Paz e Amor. E aí começa a haver uma reorganização partidária, aonde surge o PTB, como vimos hoje, o PSD. Então, estão aí os partidos e os seus respectivos mandatários, né? O PTB era do próprio Vargas, o PSD era das elites rurais, a UDN era, em grande parte, dos antigetulistas, da imprensa. Júlio de Mesquita Filho é o dono da Folha de São Paulo. Tinha a burguesia comercial e o PCB, que é o Partido Comunista, que também vai surgir. Em 1945, o Brasil passa por uma forte crise política, principalmente por conta de todo esse histórico e mais toda aquela questão gerada na Segunda Guerra. E quando as eleições se aproximam, a oposição fala assim, Vargas, não se... quando se aproximam, dizem assim, Vargas, não se candidate, porque só batata torrou. Mas devido ao trabalho e propaganda todo feito por ele durante todos esses 15 anos de governo, começaram a acontecer pressões e um movimento popular solicitando que sim, que Vargas se candidatasse e decidisse na urna se queriam ou não que o Vargas fosse. Esse movimento ficou conhecido como queremismo.
que é a frase queremos Getúlio, queremismo. Hoje a gente pode ter um queremismo também, alguns anos atrás tivemos queremismo também. Então veja que são todas ações relacionadas a populismo. Ok? Vargas aprova a Lei Malaya. Foi uma tentativa sutil para estimular ainda mais os queremismos. Ela foi uma lei antitrust muito bem vista pela população para lutar contra o imperialismo americano no Brasil e para enaltecer a indústria americana. E mesmo com todo o apoio da população, Vargas ele não consegue se manter no poder, evidentemente, porque tem um monte de outras circunstâncias internacionais que nós já estudamos. Como que nós vamos manter um cara com essa filosofia no poder? E Vargas perde a força e articula-se, então, um outro golpe para tirar Varguito do poder. Tá? De 45 até 46, após esse sexto golpe, o Brasil foi governado pelo presidente do STF, José Linhares, até que então a gente vai passar por um período aí de vários outros presidentes. Vargas volta, eleito pelo povo, nós vamos ver na próxima aula, e temos a ditadura, que o Túlio também quer ver. Prontinho, termino por aqui, que eu já passei 3 minutos, eu tô comendo minutos da aula do Leandro hoje. Eu gostaria de saber se vocês entenderam, se deu para pegar bem o vucu-vucu do negócio. Eu fico feliz. Falei que quem entrasse ia gostar hoje, tá vendo?